Galera, agora nós vamos para a força de atrito, parte 2, que vai ser o plano inclinado, que é só a gente prestar atenção. Isso nos ajuda em matemática, nos ajuda em física, não há problema nenhum, não é difícil, só tem que prestar atenção, tá bom? Fazer com cuidado. Muito bem, vamos então às forças de atritos, né? Nós já fizemos os desenhos na aula anterior, nós sabemos que existe uma força, que existe o peso. Quando eu faço um peso, tem uma força normal, não no mesmo corpo, né, gente? O bloco faz uma força na mesa, a mesa faz uma força no bloco. Aqui tá desenhado didaticamente correto, a força peso e a força normal. E se eu faço uma força para cá, eu vou ter uma força de atrito para lá, porque a força de atrito, ela é sempre contrária ao movimento, não é verdade? E a aceleração vai ser para a direita, no sentido do movimento. Aqui ele está mostrando a resultante das forças entre a força normal e a força de atrito, quando se fizer necessário calcular. Nós conversamos também sobre o atrito estático e o atrito dinâmico. O estático é quando existe apenas tendência ao movimento, né? Tá em equilíbrio ainda. E o dinâmico ou cinético é quando existe movimento. Para um mesmo par de superfície em contato com a experiência, revela o gráfico abaixo. Aqui, gente, é o seguinte, ó. Aqui, esse eixo Y aqui é a força de atrito, tá vendo? E aqui é uma força. E aqui é um estudo sobre o coeficiente de atrito estático. O que acontece? Assim, ó, como a gente já conversou. Vamos supor que um corpo está em repouso. Aí eu começo a fazer uma força nesse corpo. E a força de atrito, ela responde estática no mesmo valor. Então, se eu faço uma força 3 para puxar uma cadeira e o atrito faz uma força 3 ao contrário, eu não consigo mover a cadeira. Isso vai até chegar numa força de atrito máxima, que está aqui, ó. A força de atrito máxima, que está na iminência de movimento. Por exemplo, 10 newton para cá, 10 newton de força fazendo para cá e 10 newton de força de atrito para cá. Está parado. Aí eu faço 10,1, ele movimenta. Quando ele movimenta, cai a força de atrito, porque a força de atrito dinâmica é menor, porque o atrito estático é menor, não é verdade? Desculpa, o coeficiente de atrito cinético é menor. Então, diminui a minha força de atrito cinética e eu consigo colocar em movimento o corpo, tá? Aí entra em equilíbrio, quando está em movimento uniforme. A força de atrito, nós já vimos, ela é μ vezes N. Aqui ele está escrito μ vezes a força normal. Força de atrito igual a μ vezes N. Certo? Aqui tem uma tabelinha falando que o atrito estático, quando está em repouso, a formulinha é X, é só do atrito, né? Quanto vale o atrito, o coeficiente de atrito. Quando ele for coeficiente de atrito estático máximo, ou ele está em repouso, ou ele está em movimento uniforme, e a força de atrito vai ser μ vezes N. Esse μ é o estático máximo. E depois tem o atrito cinético. O coeficiente de atrito cinético é quando ele está em movimento. A força de atrito, então, vai ser a normal vezes o coeficiente de atrito cinético, que nós vimos que ela é menor. Pronto, gente. Tá feito a revisão. Aqui tem uma caixa, ele está fazendo uma força, e aqui está a força de atrito. Aqui está em repouso ainda, então a força resultante é 0. Quando a força resultante for igual à força de atrito, ele conseguiu entrar em movimento, tá? O deslizamento inicia-se no momento em que a intensidade da força aplicada é superior à força de atrito. A força resultante passa a ser diferente de 0. Atrito em plano inclinado. Eu vou desenhar com muita calma e conversar com vocês, porque vai ser diferente daquele lançamento oblíquo que a gente fazia, que era o cosseno, lembra? Vou fazer com muita calma. Isso aqui é para a gente chegar numa fórmula que vai ajudar bastante. Isso aqui vocês devem guardar. Como chegar na fórmula do atrito estático.
coeficiente de atrito estático, tá? Então, vamos fazer com muita calma aqui um esquema de um plano inclinado, certo? Então, ó, aqui eu tenho um plano inclinado. E aqui nós vamos colocar um corpo, um bloco. Tá aqui meu bloquinho, no meu plano inclinado, certo? Muito bem. Esse plano inclinado aqui é 90 graus e aqui, gente, nós vamos falar que é um ângulo, vamos chamar esse ângulo de ângulo... Ai, do que ele chamou? Alfa. Quais são as forças que existem aqui, né? Vamos desenhá-la, que nós já conversamos, mas vamos fazer aqui. Ó, eu tenho... sempre a força-peso, que ela é sempre para baixo. Essa força-peso, ela sempre vai fazer 90 graus com a superfície, a força-peso. Contrária à força-peso, eu tenho a força normal. A força normal, ela sempre faz 90 graus com o plano inclinado, com a superfície de contato. Certo, gente? Vamos passar imaginariamente um eixo X e Y aqui para nos orientar. Então, aqui, paralelo ao plano inclinado, vai ser sempre o eixo X. E, junto com a normal, porque ela faz 90 graus com o plano inclinado, vai ser sempre o Y. Então, tá sempre assim. Muito bem. E aí? Aí, eu vou desenhar o P de X e o P de Y aqui. E a força de atrito. Vamos lá. Aonde está o P de X? O P de X, gente, essa força aqui, ela tem que ser decomposta em duas. Uma fica segundo o eixo Y, que nós vamos chamar de P de X, tudo bem? Dá para enxergar aqui, será? Tá aqui, ó. E a outra nós vamos chamar de P de Y, ela tá aqui, ó. Essa é a P de Y, tudo bem, pessoal? Eu tinha essa força, que é o peso. Aí, eu decompus essa força em duas. Uma segundo o eixo X, outra segundo o eixo Y. A do eixo X chama P de X e a de Y chama Y, tá bom? Eu vou ampliar aqui o que eu fiz. Tá aqui. Tá aqui. Está aqui. Isso aqui que eu fiz... ele tá num plano inclinado. Isso aqui é importante porque nós vamos ver o ângulo. Esse plano inclinado, ele tem um ângulo alfa. 90 graus. E aqui tá o corpo meu. A gente desenhou as forças. Tá? O corpo tá ali. Tá ampliado. Certo? Esse aqui nós falamos que é o peso que ele sempre puxa para baixo. Esse aqui nós chamamos de peso X. E esse aqui nós chamamos de peso Y. Aí nós falamos assim. Perpendicular ao plano inclinado está normal. E para cá, contrário, porque qual é a tendência de movimento? Ele descer, concorda? A tendência de movimento é para cá. Então, aqui vai ser quem? A força de atrito. Força de atrito. Pronto. Aí, para eu achar o coeficiente estático, porque isso aqui está em equilíbrio. Esse corpo está na eminência de movimento. Eminência de movimento. Para eu achar esse coeficiente de atrito estático, eu vou entrar na fórmula da força de atrito, que é ela que me dá. Se o corpo está em equilíbrio, eu posso falar que a força de atrito é igual a P de X. Muito bem. E quem é o P de X? Gente, presta atenção. Se esse ângulo aqui é alfa, vamos falar que esse ângulo aqui, ó,
qualquer é beta. Vou fazer isso só para a gente saber onde está o ângulo alfa aqui nessa brincadeira, para eu saber quem é o seno e quem é o cosseno. Tá vendo que esse vetor aqui é paralelo a esse? Percebe? Que esse vetor está paralelo a esse aqui? São paralelos? E esse aqui é paralelo a esse plano? Significa que eu posso falar que esse ângulo aqui é igual a esse então, tá bom? Certo? Então, gente, se esse ângulo aqui é esse, e esse ângulo aqui, que a gente pode observar é o ângulo reto, né? Sobrou qual ângulo para este? Sobrou o alfa, tá bom? Achei meu ângulo alfa. Se eu achei o meu ângulo alfa, o que eu reparo? Eu reparo que o meu P de x é cateto oposto em relação a esse ângulo alfa, que nós já estudamos isso, nós sabemos sem dúvida, né? Olha lá, o PX é cateto oposto. Então, agora, sempre que meu plano inclinado, meu ângulo estiver aqui, e geralmente ele estará, o meu P de x vai ser P seno de θ. Consequentemente, o meu P de y, ele vai ser P o quê? Quem é o P de y agora? Ele é cateto adjacente em relação a esse ângulo alfa, não é, gente? P de y, falar esse ou esse é a mesma coisa. Então, ele vai ser P cosseno do alfa. Achei, tá bom? Como ele está em equilíbrio, gente, eu posso falar que o P de x é igual à força de atrito e posso falar que a normal é igual ao P de y. Por a normal agora não ficou igual ao P, ela ficou igual ao P de y. A normal está contrária a este aqui, ó. Feito isso, vamos achar o coeficiente de atrito estático. No lugar da força de atrito, eu vou substituir por μ vezes n. Quem é meu n? É a normal. E quem é meu P de x? Meu P de x vai ser P seno de θ. E quem é minha normal? Minha normal, ela vai ser P cosseno alfa. Né? Aqui é alfa, foi mal, gente. Ai, a gente tenta caprichar, sabe? Mas... Então, o meu coeficiente de atrito estático vai ser, finalmente, aqui eu posso cancelar, ó. Ficou o quê? Seno de alfa sobre cosseno de alfa. Achei o meu coeficiente de atrito estático. Eu posso calcular desse jeito ou posso calcular desse jeito. Quem é o meu coeficiente de atrito estático? Ele é a tangente. É ou não é? Porque seno sobre cosseno é tangente. Então, meu coeficiente de atrito estático ficou igual a tangente, tá bom? Pronto. Achamos o coeficiente de atrito estático. Guarda essa fórmula. μe igual a tangente de alfa. Estudamos o plano inclinado. Não é fácil? Agora, o ideal é vocês fazerem, para vocês guardarem isso, tá legal? Vocês façam, de novo, para vocês guardarem. Eu tenho esse ângulo... E tenho esse verdinho. Esse aqui é paralelo a esse. Então, meu verdinho tá aqui. Se meu verdinho tá aqui, o meu alfa tem que estar aqui, porque aqui é meu 90. Se meu alfa tá aqui, então meu P de x vai ser sempre P seno de alfa. E meu P de y vai ser sempre P cosseno de alfa. Pronto, gente. Tá feito o plano inclinado, tá bom? Muito bem. Agora, nós vamos ver sobre a resistência do ar. Vamos ver quando nós estamos num paraquedas. Vamos lá? A força de resistência do ar é quando um papel caindo no chão, pessoal. Deixa um papel cair no chão aberto. O que acontece? Ele demora para cair pra caramba. Amassa esse papel. É a mesma massa. Ele cai mais rápido. Por que que isso acontece? Porque a força de resistência quando o papel está aberto é maior do que a força de resistência quando o papel está amassado. Isso é força de resistência. Certo? Muito bem. Agora, ela tem uma formulinha. A formulinha, vocês não se preocupem, porque isso aqui é difícil ser pedido, tá?
Mas é fácil de guardar. Vocês vão guardar que a força de resistência é igual a kV². Esse K é uma constante. Essa constante está no lugar de tudo isso aqui que foi feito para calcular a força de arrasto, que ele chama, que é a força de resistência do ar, tá? Força de resistência do ar, que nós podemos falar FR ou FA. Ele deu meio de CA vezes ρ vezes A vezes V ao quadrado. O que é o CA? O CA é o coeficiente de arrasto. O que é o ρ? O ρ é a densidade do ar, que geralmente é 1,22 quilos por metro cúbico. A área é a área frontal, né? A área toda em contato da onde está tendo essa resistência. Por exemplo, paraquedas aberto, a área vai ser toda aquela volta do paraquedas. E o V ao quadrado, que é a velocidade com o qual o corpo está se movimentando, contrário à resistência. Ó, a resistência do ar aqui, ó, a velocidade, num exemplo de um paraquedista. Troca tudo isso, meio de CA, ρ do ar, vezes o A por K. A formulinha fica F igual a KV ao quadrado, tá? Vamos analisar isso num estudo de gráfico que nós vamos entender direitinho. No paraquedismo, gente, vamos começar com o salto. Quando ele começa, a velocidade dele, ó, essa aqui é a velocidade do paraquedista, tá 0. E aqui é a distância do paraquedista até o solo. Aqui é o tempo que ele vai levar para cair, tá? Quando ele começa, a velocidade é 0. Aí o que acontece? Por causa da gravidade, a velocidade dele vai aumentando cada vez mais, não é verdade? Até chegar num ponto que ela não aumenta mais, porque ele vai entrar em equilíbrio com a resistência do ar, por causa da superfície dele, de contato aqui com o ar, tá? Então a força de resistência do ar é para cima e a velocidade dele é para baixo e elas vão se anular. Essa aqui, ó, com esse, vão ser igual e então a velocidade vai ficar constante. Isso mostra aqui, ó, no começo a velocidade aumenta até chegar no máximo. Ele chegou a 50 metros por segundo. Tá legal? A aceleração tem o mesmo sentido da velocidade e a minha velocidade está cada vez aumentando mais. Ele demorou para isso 20 segundos. Durante um outro tempo, aqui mais 20 segundos, a velocidade dele ficou constante, tá? Por que a velocidade dele ficou constante? Porque a força de resistência do ar ficou igual com a velocidade que ele está descendo. Então, ele ficou constante nos 50 metros por segundo, tá? Aí, ele abre o paraquedas. Quando ele abre o paraquedas, a superfície de resistência agora do ar vai aumentar bastante, né? Ele vai fazer toda aquela volta assim, ó. E vai fazer isso aqui, né? Ele abriu o paraquedas. O que aconteceu? O paraquedista estava aqui. A força de resistência do ar pegava nessa superfície aqui. Aí ele abre o paraquedas. Aí a força de resistência do ar vai pegar em toda a superfície. Então aumentou a superfície. Aumentando a superfície, vai diminuir a velocidade que ele está caindo. Não é verdade? É isso que o gráfico mostra, ó. Aqui, a velocidade vai cair, porque ele abriu o paraquedas. E agora, a aceleração vai ter sentido contrário, é o retardado. A velocidade está diminuindo. A velocidade está diminuindo de valor. A aceleração tem sentido contrário da velocidade. Está brecando. Aí, até chegar um momento que equilibra de novo, igual fez com o paraquedas aqui. Com o paraquedista sem o paraquedas, né, aberto. Vai equilibrar de novo e a minha velocidade fica constante agora, tá? Para ele poder chegar ao chão, senão quebra o paraquedista, né? Aí ele parou numa velocidade de 10 metros por segundo, que é quando ele chega ao solo. Demora aí mais cerca de 20 segundos para ele chegar ao solo com uma velocidade de 10 metros por segundo, né? Ainda é um impacto grande. Tem que saber cair, né? Tudo bem? Agora, se você fizer um gráfico da resistência, da força de resistência, de tudo isso aqui que nós fizemos, a força de resistência, primeiro ela vai diminuindo a força de resistência, né? E depois ela aumenta
e num certo tempo ela fica constante. É isso. A força de resistência vai diminuindo, que foi o que aconteceu aqui, porque a velocidade vai aumentando, a força de resistência diminui, fica constante. Depois abre o paraquedas, a força de resistência aumenta até ela chegar de novo em zero quando ele atingiu de novo o equilíbrio, tá bom? É um gráfico meio esquisito, mas é isso daí mesmo. Acompanhe comigo, por favor, esse exercício aqui do carro, né? Pedindo a força de atrito. Vamos lá, ó. Um veículo com tração nas rodas dianteiras está se movimentando aceleradamente para frente. Qual dos desenhos melhor representa as forças de atrito que agem nos pneus durante o movimento? Gente, se analisar o movimento de rotação do pneu, para ele se movimentar, ele faz o quê? Ele faz isso, não faz? O pneu da frente, a tração está aqui na frente, a tração está na roda dianteira. Ele faz isso aqui para ele se movimentar. Se ele faz isso, significa que o sentido do movimento dele está para cá, acompanhando o movimento da roda. Ela está empurrando o chão para lá, ela empurra o chão para ela poder andar. Aí, para ela poder girar. Então, a força é para lá. Se a força é para lá, a força de atrito, que é sempre contrária ao movimento, está para cá, ó. Aqui está a direção da força de atrito, para cá. Agora, aqui não tem tração. Então, esse pneu de trás, ele é arrastado. Se ele é arrastado, o sentido do movimento dele agora é para cá. Esse é o sentido do movimento dele, para cá. Ele está sendo arrastado. Agora, a força de atrito é sempre contrária ao movimento, então ela tem que ser para lá. Então, o correto dessa questão é a 15. Agora, vamos supor que o carro tem tração nas 4 rodas. Quem estava se perguntando, e se tiver nas 4 rodas? Aí. Só que ele está na marcha ré. Ele está dando a marcha ré, certo? Ele está indo para trás. O que acontece com a minha roda? Quando eu estou indo para trás, ela faz isso, não faz? Se ela faz isso, o movimento dela agora é para cá, tá? Como ele tem tração nas 2 rodas, essa não vai ser arrastada, ela também faz. Se a roda, ela faz esse movimento, ela está fazendo isso aqui, significa que a direção dela é para cá. Da roda, a força, ela tá fazendo isso aqui, porque ela tá indo para lá, para trás. Então, a força tá para cá, ela tem que empurrar o chão para ela ir para trás, tudo bem? Se a força dela é para cá, ela empurra o chão e o chão empurra ela. A força de atrito agora vai ser para cá. Contrária nos dois ao movimento, a resposta é a B, tá bom? Vou fazer o 17 com vocês, né? O 17, a história é a seguinte: um professor de ensino médio deseja determinar o coeficiente de atrito cinético entre 2 tênis e o chão dos corredores da escola, supostamente horizontais. Para tanto, ele mede inicialmente a massa dos 2 tênis, A e B, encontrando 400 gramas para o A e 500 gramas para o B. Deixa eu passar isso já na minha folhinha, né? Vamos pegar uma folha limpa. Vou passar aqui o dado do exercício, então, né? Vamos lá. A massa de A é 0,4 quilos. E a massa de B é 0,5 quilos. Já dividi por 1000, tá? Porque tá em grama aqui, já passei para quilo. Após, solicita que um aluno puxe horizontalmente os tênis com um dinamômetro, verificando sua marcação quando o tênis está se movendo com velocidade constante, sendo que são registrados os valores. Então, aqui está um tênis, né? E aqui está o outro tênis. Esse tênis, o professor falou para o aluno puxar com dinamômetro. O que é dinamômetro? É
aparelho que mede a força, né? Ele vai puxar o tênis com o dinamômetro. Quando ele puxa o tênis com o dinamômetro, verificando sua marcação, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é zero. Então, a força que ele está puxando está em equilíbrio com a força de atrito, não é? Está em equilíbrio com a força de atrito. Então, ela é igual. A força que o dinamômetro vai falar, vai acusar, ela é igual à força de atrito, tá bom? Muito bem. Porque ele está em movimento uniforme. Daí, deu 2,8 newtons para esse. Então, tanto a força de atrito quanto a força que foi vista no dinamômetro está 2,8. E aqui, 3 para o B. Tanto a força de atrito como a força que está falando no dinamômetro são 3. Muito bem. Com base nessas informações e considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar que, daí ele vai dando o valor do coeficiente de atrito cinético. Cinético. Bom, o que eu faço para eu achar o coeficiente de atrito, gente? Nós temos uma fórmula pronta. A força de atrito ela é igual a μ vezes N. Quando eu quero saber da força de atrito. E a força de atrito, ela vai ser... a gente pode começar assim, a força de atrito é igual à força, porque ele está em equilíbrio, tá? A força é igual à força de atrito. Essa força de atrito, que é igual à força, ela é igual a μ vezes N. Então, a força de atrito vai ser igual a 2,8 newtons, não é? E 2,8 newtons vai ser igual a μ vezes N, tudo bem? Ó... A força de atrito, que é igual à força, vale 2,8. O 2,8 vale μ vezes N, tá bom? O que é o μ? Eu quero achar, é o coeficiente de atrito cinético. E o que é a normal? A normal é igual a força-peso. Como aqui não é plano inclinado, não tem graça. Nós não vamos fazer N igual a PY, nós vamos fazer N igual a P. Cadê essa força? Tá aqui, ó. Aqui é a força normal e aqui é a força-peso. Quanto vale essa força-peso? Essa força-peso vale 4. Por quê? Porque a massa é 0,4. E essa força-peso aqui vale 5. Então, o Newton aqui, a normal, também vale 5 Newton. Assim essa normal também vale 4 Newton. Então, aqui... O meu coeficiente de atrito cinético vezes a normal, que vale 4. Então, para eu achar o meu coeficiente de atrito cinético nesse exercício, eu faço 2,8 dividido por 4. 2,8 dividido por 4. Quanto vai dar? Vamos fazer. Iguala as casas. Quarta vírgula. Põe o 0. 28 dividido por 4 dá 7. 0,7 foi esse coeficiente cinético do tênis A. Agora, a mesma coisa para o B, já fazendo direto. A força de atrito é μ vezes N. A força de atrito nesse vale... Quanto? 3? 3. O μ eu quero saber. E o N nós já calculamos também. Vale 5, né? Então, agora, meu coeficiente de atrito cinético é 3/5. Quanto que é 3/5? 3/5 é 0,6. Esse aqui é o coeficiente de atrito cinético de B. Então, o de A vale 0,7 e o de B vale 0,6. Vamos achar aqui. A alternativa é a letra D. Foi determinado um valor de 0,6 para o coeficiente de atrito cinético, foi determinado um valor de 0,6 para o coeficiente de atrito cinético para o tênis B. Beleza? Na outra aula, gente, eu vou fazer esse 19 para vocês. Vai dar 30 minutos, vou ter que parar.
Vou pedir para vocês fazerem esse 18, que dá para fazer. Esse aqui que nós conversamos sobre aquela força de resistência, tá na aula um pouquinho aí atrás. Esse 21 eu vou fazer com vocês também, tá? Vou fazer 2 exercícios com vocês, o 19 e o 21, tá? Mas vai ter que ser em outro vídeo. Até daqui a pouquinho.